Sou Robson Polotto, especialista em agronegócios e agricultor. Estou aqui com vocês para tratar de milho safrinha 2023. Vou dar uma olhada na perspectiva de produção para a próxima safra e de formação de preço para a mesma. Vamos iniciar dando uma revisada em como foi os últimos anos de safrinha e por que ela chegou a esses níveis de produtividade. Notamos que o que influencia a produtividade da safrinha são em especial dois fatores. Primeiro, época de plantio da soja, que abre uma janela, ok ou não, para que o plantio do milho safrinha seja efetuado numa estação segura, ou seja, até fevereiro, final de fevereiro, basicamente na região sul, sudeste, todo o centro-oeste, esse milho implementado dentro de fevereiro fica bastante interessante em relação à produtividade. E outra coisa são as chuvas no centro-oeste nos meses de abril e maio. Podemos observar aqui que no ano de 2017, tivemos um plantio de soja no ano 16 em 42% até a última semana de outubro. Ou seja, uma soja de 110, 115 dias aí possibilita uma janela de plantio dentro do fevereiro. E as chuvas em abril e maio foram entre 50 e 100 milímetros, o que tornou a safra bastante interessante, 92 sacas por hectare. Observa-se também aqui que em 2019 a produtividade foi a mais alta alcançada, 95 sacas por hectare. Por quê? Primeiro, ótimas chuvas em abril e boas chuvas em maio, quase 50 milímetros em maio, e um plantio de soja com 50% plantado até o dia 23 de outubro, penúltima semana, que abriu uma janela tranquila para o plantio do milho dentro do mês até o final do mês de fevereiro. Observamos que, por exemplo, no último ano, em 2022, a soja havia sido plantada muito rapidamente. Até o final aí de outubro tínhamos quase 70% da soja plantada, ou seja, abriu uma janela muito boa para o plantio. No entanto, o regime de chuvas foi terrível no centro-oeste. Abril e maio quase sem chuvas, o que resultou numa produtividade de 87 sacas. Observe, um plantio bem acelerado. Se tivesse ocorrido boas chuvas em abril e maio, com certeza teríamos chegado próximo a 100 sacas por hectare. Por quê? Porque o nível de tecnologia estava alto devido aos bons preços. Dessa forma, fizemos um estudo aqui para observar como ficariam os estoques no Brasil em relação à produtividade projetada. A Conab está projetando 94 sacas para essa safra. Fizemos um estudo com 90 num cenário regular e com 100 num cenário ótimo, 83 para um cenário pessimista. Em 90 sacas, chegaríamos a um estoque final de 11 milhões de toneladas. Com 100 sacas por hectare, chegaríamos a 20 milhões de toneladas de estoque final. Por quê? Partiríamos de 9,5 de estoque inicial, 138 de produção, 2 de importação, basicamente do Paraguai, esse milho sempre vem. Chegaremos a um suprimento de quase 150 milhões, um consumo de 81 milhões de toneladas, 81,5, e uma exportação bastante forte de 48 milhões de toneladas. Mesmo assim, o mercado ficaria bastante cheio. Num cenário assim, hoje temos Chicago em 6,35. Poderíamos ter Chicago um pouco mais abaixo. Vamos lá, 5,50 por bushel. Um prêmio de 70, hoje o prêmio futuro está na ordem de 40. Arbitramos aqui $1 de R$5. O preço final seria R$72 no porto. Veja que não é um cenário impossível de acontecer. Na sequência aí pode dar um pause e dar uma olhada, tem mais o cenário de hoje e um cenário para cima, que seria o potencial quebra aí de safra para Brasil e Estados Unidos, tá? Então hoje a gente tem a bolsa a R$92 para julho e R$91,50 para setembro. Veja que esses preços estão acima da paridade de exportação e, porque hoje você consegue na curva, uma exportação para agosto, faixa com $1 a curva de 5,50 na faixa de R$88, e a bolsa está trabalhando 92, 93, então tem uma gordura aí que cabe para ser usado como seguro. Ou seja, vale a pena se proteger por uma eventual safrinha robusta. Além disso, o dólar já trabalhou a 4,60 esse ano. Não é nada impossível dele voltar a 4,60 ou talvez ir até um pouco abaixo disso. Se ocorrer um dólar de R$4, mesmo com as condições iguais de hoje, com Chicago a 6,35 e um prêmio de 40 acima, teríamos uma formação de preço aí de 63, vamos colocar R$65 no porto. Para que você traz isso para o interior, leva isso lá para o Mato Grosso, menos 20,
R$ 22 de prêmio, estaria falando de um milho de R$ 40, R$ 45. É nada impossível, há 3 anos atrás era esse o normal do preço do milho. Então, a nossa sugestão é aproveitar esses custos que estão mais baixos de insumos, fazer um seguro de preço, garantindo esses R$ 90 lá no futuro, que vai virar 80 em algumas regiões no Mato Grosso do Sul, 83 no Paraná, 70 lá no Mato Grosso, e formar um custo bastante interessante. Qualquer coisa é só procurar a gente. Um abraço.